Então, Gotham, ela justifica a existência do Batman, né? E é importante a gente trazer isso, né? Tem que trabalhar finalmente o Batman, que é o nascimento dele. O Batman, ele não... Ele nasce, como é que eu vou dizer? Nasce da dor, né? O Batman nasceu do trauma do Bruce. Por isso que ele existe. E é interessante a gente observar essa origem, que o menino, ele era um menino mimado, e ele perdeu os pais na frente dele, e na cabeça dele ele achou que o certo era virar vingança contra todos os criminosos da cidade. Ainda assim, ele não foi pelo mesmo caminho do Frank, porque ele podia muito bem seguir por esse rumo, virar vingança contra todos os criminosos de Gotham e matar todos eles. Em vez disso, o moleque, ele foi crescendo, ele saiu pra explorar o mundo aí. Eu acho que isso tem muito a ver com os pais dele, porque a família Wayne, ela era a família mais importante de Gotham, e é mencionado em algumas mídias como essa família, ela tinha um senso de dever com a cidade, como se os Wayne existissem pra cuidar de Gotham. Eu acho que isso era uma coisa que o Thomas passou pro Bruce e que ficou na cabeça dele, e que influenciou o nascimento do Batman, tá ligado? É isso mesmo. Porque o Batman nasce puramente da dor e do ódio do Bruce. Mas é uma coisa importante de lembrar. O Batman, ele nasceu da dor, ele nasceu do trauma. E igual aparece no The Batman, por exemplo, né? Parece que passou o filme todo. Eu acho legal esse elemento. De que o Bruce, ele não escolheu se chamar de Batman. Pô, quando perguntam quem que ele é, ele fala, não, eu sou a vingança. Que é justamente o que é o Batman no início de carreira. Ele é um cara que ele tinha muito dinheiro sobrando. Arkham Origins, se eu não me engano, ele também trata bastante disso. O Bruce, ele tinha muito dinheiro e muita vontade de fazer alguma coisa com essa cidade e de extravasar a raiva dele, né? E aí, você pega isso na psicologia, por exemplo, putz, tanto de trauma que esse cara precisa trabalhar numa terapia, né? Ele precisa gastar milhões e milhões de dólares pra se vestir de morcego e bater em maluco na rua. Porque se ele fizesse terapia... Se ele fizesse terapia, acabou a lenda, né? Não tem como. Exatamente. E que o que volta porque eu falei mais cedo do Nolan. De que o Bruce dele é muito são, ele é muito normal, tá ligado? E isso vai contra o Batman, é o oposto do que ele é. Ele é doido. E não faz muito sentido, porque o estilo de vida que ele leva naturalmente ia degradar a mente dele. Mesmo do Nolan. Aquela frase dele no Dark Knight que ele fala, o Batman não tem limites. Ele todo cheio de marca. Da cabeça. Mas é aqui que vem o ponto mais importante que eu queria desenvolver, que é o quê? Tá, Batman, ele começa assim, e é assim que todo mundo sabe que é o Batman. Ele é sombrio, ele é cheio de raiva, ele bate em super vilão na rua, ele bate em bandido, e ele é puro ódio, vingança, e trevas, e sombras. Tem quem acha isso muito legal, né? Tem quem defenda, o Batman é Ed, ele me representa e não sei o quê. Duvido alguém querer viver um dia com ele. Ninguém aguentaria um dia como Batman. Mas é isso que me faz gostar tanto do filme The Batman e tanto da HQ Batman Ego, que é trabalhar o oposto disso. Porque a coisa que eu mais gosto no final de The Batman é que ele viu a situação que tava a cidade, né? Tava tudo fodido. E no final, ao invés de ficar nas sombras, ele pegou um sinalizador, né? E guiou o pessoal pra fora da escuridão, pra fora daquela catástrofe. E aquele discurso dele no final, cara, eu adoro aquele discurso no final que ele fala que vingança não vai mudar o passado e não vai ajudar a cidade. Não vai melhorar a vida nem dele, nem a de ninguém. Ele fala que as pessoas precisam de outra coisa. Que ele precisava ser mais do que a vingança. Ele precisava ser esperança. Mas é até irônico, porque as pessoas nunca associam o Batman à esperança. E isso é muito importante, porque volta pro ponto de que ele é um herói. As pessoas hoje em dia interpretam o Batman... Eu já interpretei o Batman por um período da minha vida como um anti-herói, porque combinava mais com ele do que ser um herói. Mas é porque eu tava com a visão errada do personagem. O Batman é um herói, ele foi feito pra ser um herói e pra inspirar você a fazer a coisa certa. E é isso que as pessoas esquecem. E é por isso que elas implicam tanto com o código do Batman de não matar. Quantas pessoas implicam com o Superman não matando nenhum dos seus vilões? Com o Homem-Aranha não matando nenhum dos seus vilões? Por que só o Batman tem que matar os vilões dele? Isso, e foi exatamente isso que a gente teve no Zack. Exatamente. O maluco matando assim como se não fosse nada. Ele é um Batman perdido, né? Que já... Ele tá tão perdido que não faz nem sentido. Ele matou um monte de capanga do Lex Luthor, mas o Coringa tava vivo. Matava aquela porra, então.
Ele já mata, capanga qualquer, mata o Coringa então, porra. Acho que ele não vive sem o Coringa, né? É a outra metade dele. É aí que começa essa putaria das pessoas, tá ligado? É aí que começa a se perder no conceito. Então, né, Batman Ego trabalha isso de uma forma que eu amo. Cara, acho que Batman Ego é a minha HQ favorita do Batman. E é a HQ com menos ação possível. A HQ ela é inteira o Bruce conversando consigo mesmo. E aqui entra o outro tema que eu queria trazer, que é Bruce Wayne e Batman. As pessoas ficam nessa história de uma forma que é o quê? Que a gente se acostumou com o quê? Bruce Wayne é o disfarce, ele é o que as pessoas acham que o Bruce é. E o Batman é quem o Bruce realmente é, quem ele é de verdade, a pessoa que ele é. As pessoas esquecem que não é tão simples assim. E, na verdade, o Bruce Wayne existe. Ele só não é o que as pessoas acham que ele é. Que é o playboy inconsequente, que fica aí na noitada. Esse é o personagem. E esse é a máscara. Mas o Bruce Wayne, ele é uma pessoa que ainda existe. E isso é uma coisa que eu espero que a gente veja no The Batman Parte 2. A gente viu um pouco disso no primeiro filme. E eu espero que isso esteja no segundo filme, né? Porque o Matt Reeves tá aí falando que esse filme vai ser sobre a jornada do Bruce e sobre o passado dele. E é sobre o Bruce esse filme. E eu espero que seja realmente da forma que eu espero. Que é tratar essa dualidade do personagem. Que é justamente essa guerra que ele vive e que é demonstrada em Batman Ego. Batman Ego, ele é inteiro sobre o Bruce brigando com a sombra dele, que é o Batman. Porque a sombra, o Batman, ele quer viver só a guerra eterna dele. Que é o quê? O Batman, ele quer viver na missão, ele é paranoico, ele quer se sacrificar, ele quer se isolar, ele quer só viver pra bater em criminoso, pra fazer justiça com as próprias mãos. O Bruce Wayne, ele quer, no fundo, ele realmente, apesar do trauma e de ser dedicado à missão, ele ainda quer ter um pouco de paz. Tem alguns trechos de algumas histórias que mencionam que às vezes o Bruce, ele tem fantasias de felicidade, vivendo uma vida feliz com a Selina, tá ligado? E tem um episódio na série animada que ele é maravilhoso, acho que é um episódio do Chapeleiro Louco, que ele coloca na cabeça do Bruce uma ilusão, um sonho, né? Coloca ele preso num sonho. E o sonho dele era o quê? Os pais dele estavam vivos, ele tava casado, ele tava pra se casar com a Selina, tá ligado? Era uma vida feliz. O Bruce, ele quer ser feliz, ele quer ter contato com as pessoas, ele quer ter a família dele por perto, né? Isso é uma coisa que o Lego Batman trabalhava, né? O medo dele é fazer parte de uma família. Por quê? Porque ele tem medo de perder essa família de novo. Mas não quer dizer que ele não queira. Ele quer poder ter alguma felicidade. E eu gosto muito disso também no filme Máscara do Fantasma. Que pra quem não quiser ter o trabalho de assistir a série animada inteira, cara, assiste só a Máscara do Fantasma. É um filme animado de 1h30 e ele é o melhor filme do Batman de todos. Talvez eu esteja exagerando, só um pouco. Mas ele é um filme excelente, cara. De verdade, é realmente um pouco. Ele tem uma falha aqui e ali, mas ele é um filme excelente, cara. E ele é o melhor filme pra você entender o que é o Bruce e o Batman. Porque esse filme, ele trata o quê? O Bruce, ele dedicou a sua vida, a sua cruzada pra ele se tornar o Batman. Só que enquanto ele tava nesse processo, ele conheceu uma mulher, tá ligado? E essa mulher era incrível, ela era ótima, e ela fez o Bruce ser feliz. E tem uma cena daquele filme que é fantástica. Por quê? Porque ele quer ser o Batman pra vingar os pais dele. Só que ele conhece a Andrea e ele começa a ter felicidade na vida dele. Então ele vai no túmulo dos pais dele pedir desculpa. Ele pede permissão pra eles deixarem ele não ser o Batman. Deixarem ele ser livre e normal. E ele fala pra ele pede desculpa porque ele não esperava ser feliz, tá ligado? Eu vi essa cena, um trecho dela, é incrível. É uma cena excelente, é um peso incrível. E quando as coisas com a Andrea dão errado e ela tem que ir embora, que é um spoiler do filme que já era se esperar, ele se torna o Batman, enfim. Só que essa cena não é tratada de nenhuma forma gloriosa, é uma cena densa, porque ele tá lá sozinho com o Alfred na caverna, no escuro, e ele se veste de morcego, e o Alfred fica com medo dele. E a trilha sonora trata toda essa cena quase como se fosse uma morte, um sacrifício, tá ligado? Como se fosse uma tragédia ele se tornar o Batman. Que realmente é uma tragédia. O Batman, ele não é algo saudável, cara. Ele não faz bem pro Bruce. E um Batman, né? O Demolidor, são personagens que ninguém queria ser. É uma coisa que as pessoas esquecem. Elas tratam o Bruce como se o Bruce gostasse de ser o Batman. Não, ele é o Batman porque ele precisa. Ele não sabe lidar com o que ele tem de nenhuma outra forma, além de ser o Batman. Então, o Bruce e o Batman, eles vivem um conflito eterno.
que, tipo, o Bruce precisa do Batman pra salvar Gotham, que isso é uma coisa que vem daquele senso dele de dever com a cidade, por ele ser um Wayne. Assim como o Batman precisa do Bruce, isso é tratado no Batman Negro. O Batman, a Sombra, precisa do Bruce pra não se tornar um monstro. Isso é importante, porque é aquele negócio, se você encara o abismo te encara de volta. O Bruce tá sempre a um passo de se tornar um monstro. A franquia Arkham trata isso, tipo, acho que no Arkham Knight, principalmente, tem aquele negócio dele se tornar o Coringa, né? E é o reflexo. O Coringa é o que aconteceria se o Batman fosse só o Batman, não tivesse o Bruce pra segurar ele. Se o Bruce soltasse o Batman, ele ia se tornar o Coringa. Só que na versão sombria. Sim. Ele ia matar pessoas, ele ia causar problemas, ele ia trazer caos. Ia perder a bússola completamente, não ia... O Bruce, ele é uma parte que mantém a humanidade e a bússola. Então é meio que o homem e o monstro. E é isso que torna o Batman tão fantástico, que é manter essas duas coisas em um certo equilíbrio. Porque dizer que ele é equilibrado é forçar um pouco a barra. É demais. A gente vê muito isso no The Batman, eu gosto de ressaltar isso. Porque lá a gente vê como ele realmente não parece nem um pouco saudável. Pelo olhar dele. O cara... Eu gosto daquela cena dele com o Alfred, quando ele vai lá pra sala de estar, né, lá em cima. Aí tá claro, aí coloca um óculos escuro, igual um vampiro, tá ligado? Ele não gosta de luz. E um último exemplo que eu quero trazer, que ele é levemente injustiçado, é o filme Batman Eternamente. As pessoas adoram falar que o que o Burton fez com o Batman do Batman no Retorno foi muito bom, e que começou o problema quando o Joel Schumacher pegou ali pra fazer Batman Eternamente. E eu vou dizer que não. Tá, eu vou defender esse filme, que é o meu filme favorito do Batman, eu quero que vocês se fodam. Ô, louco, porque cara. A proposta o cara é completamente diferente. Não, tipo, de verdade, a proposta do Joel Schumacher, a proposta original... Eu vou dar uma de fã de Snyder agora, cara, igual os fãs de Snyder fazem. Não, mas é que a visão do Zack Snyder era assim, é por isso que era muito bom. É muito melhor do que o filme que foi lançado. Porque é o Warner, né? O Warner a gente sabe. Exatamente o que eu ia falar. O Tim Burton mandou muito bem com o primeiro filme do Batman, só que o problema é que ele se passou muito no Batman no Retorno, né? Porque aquele filme é bizarro. Eu nunca vi esse, na verdade, no segundo. Cara, apesar do Pinguim e da Mulher Gata serem muito bons no Batman no Retorno, o problema é que esse filme ele se passa na esquisitice. Ele abraçou o bizarro de uma forma que ele foi muito longe, tá ligado? Então, tipo, todas as cenas com o Pinguim são bizarras, sim, mas isso era bom na época. Tipo, as cenas do Pinguim podiam ser bizarras. O problema é que tudo naquele filme é bizarro. A Mulher Gata é bizarro, o Batman é bizarro. Tudo é muito estranho. Você tem uma sensação de estranheza constante naquele filme. É pique Tim Burton, né? Todos os filmes dele é meio que isso. Nossa, mas nesse caso ele se passou. Ele não foi positivo. Perdeu a mão. Então, quando a Warner... Claro que a Warner ela queria o dinheiro. Então, quando o filme ficou muito estranho e muito sombrio pra vender brinquedo e para as crianças poderem assistir, eles mandaram mudar, né? Então eles quiseram que o próximo filme do Burton, que ia ser justamente o Batman Eternamente, não fosse tão sombrio, fosse menos estranho, fosse mais pra eles conseguirem vender produtos. E o Burton se recusou. E o Keaton, claramente, amigo do Burton, também se recusou a fazer o próximo filme. Então eles decidiram fazer aquela continuação que quase não parece uma continuação, que é o Batman Eternamente. E trouxeram o Joel Schumacher, e é uma coisa que eu demorei uns anos pra descobrir, que a proposta de Joel Schumacher era fazer um filme psicológico do Batman. E é uma coisa que quando você assiste o filme com atenção, você entende. Sim, tem as piadocas e tem o humor que tá lá exagerado, tem os exageros. Mas a proposta original do filme é só você reparar o quê? No Bruce e na doutora Chase Meridian, que apesar de terem usado muito mal a personagem, tem umas cenas dela que você entende o porquê que ela tava no filme. O Bruce namorar uma psicóloga é a melhor coisa possível, cara. Então a ideia do filme era trabalhar... Quando você pega o filme e você assiste algumas cenas pensando nesse conceito, você entende que o filme foi picotado. A Warner começou querendo que esse filme fosse bom pra vender brinquedo, beleza. Aí o Schumacher aceitou isso e tentou ainda trabalhar o tema dele em cima. O problema é que, não sei se foi ele que perdeu a mão ou a Warner, mas alguém ali perdeu a mão na hora de fazer os vilões e alguns trechos do filme e querer trazer um pouco da essência de 1966 de volta, e acabaram se perdendo. Então, na verdade, quando você corta algumas cenas daquele filme e pega outras cenas deletadas, você vê que ele era um filme muito mais profundo e tinha potencial, se tivesse trabalhado só por esse ramo, de ser, talvez, um dos melhores filmes do Batman até hoje. Porque toda a abordagem do filme era sobre isso que eu tô falando aqui, que era o quê? A proposta original era justamente falar sobre o Bruce contra o Batman.
sobre como o Bruce não sabia se ele deveria continuar sendo Batman, se isso era bom pra ele, se ele ainda era o Bruce, ou se ele era só o Batman, se o Bruce era, ou se o Batman era ele. E tem todo aquele, no filme tem todo o conceito do morcego gigante, né? Quando ele cai na caverna, ele vê o morcego gigante. E era um conceito muito interessante, tá ligado? De que ele caiu na caverna e tinha um morcego gigante. É meio que o morcego humano desse universo, né? Aí o morcego mordeu ele virou o Batman. Exatamente, essa é a origem. Claro. E tem toda uma cena deletada depois que a Batcaverna é destruída, sobre ele abraçando, tipo, ele indo lá, encontrando esse morcego e meio que abraçando ele no sentido figurado, né? Que é abraçar o Batman. É entender. Pô, é só você ver o final do filme, quando ele derrota o Charada. Ele chega pro Charada e ele fala, viu? Eu posso ser Bruce Wayne e Batman. E aí você vê essa cena e você pensa, pô, que frase desconecta, né? Não, é uma frase que ela tava na proposta, ela era da proposta original. Acontece que houveram muitos cortes, então ela se perdeu. O filme ele era todo sobre isso, sobre o Bruce e o Batman, cara. Felizmente cortaram isso. Eu ainda gosto do filme, apesar dos problemas que ele tem. Inclusive o Robin adulto. Inclusive até o próprio Robin é muito mal utilizado nesse filme, porque a função do Robin e da Bat-família é bem diferente do que foi apresentado nesse filme. Então eu queria só fazer essa pequena defesa ao filme, de que apesar de ele ser ruim, ele realmente é ruim, eu sei disso, ele tinha uma proposta original, ele tinha uma intenção muito melhor. E se você pega alguns trechos dele, você entende ela. É assim que eu vou agir quando eu for defender o Homem de Aço. Eu acho que é justo. E Batman Eternamente ele sofreu de aproveitar o gancho que ele me dá, né? Que ele tinha o Duas Caras e o Charada, né? Pra tentar dar uma desculpa pra ter Batman e Robin. E isso é um ponto interessante de trazer, que são os vilões dele. Porque o pessoal adora falar, Batman bate em pobre, não sei o que, Batman só espanca pobre na rua. Primeiro, se você for pegar a galeria de vilões do cara, metade dos vilões são todos diplomados, mano. Só o Duas Caras já é advogado. Ele é promotor de justiça. A Arlequina era psiquiatra, né? Não é psicóloga, é psiquiatra, um nível diferente ainda. O Senhor Frio, ele é um cientista, cara. Ele era necro não. Químico, né? Eu esqueci o nome do que ele é. Ele era um químico, um tipo de químico também. Tava no currículo dele. O Espantalho, pô, todo mundo conhece o Espantalho, cara. Ele era psicólogo mesmo. E professor, dependendo da versão que você procura. Então, assim, vai tomar no cu vocês esse papo de que Batman só bate em pobre. Falcone não era pobre quando ele espancou. Então, esse papo de Batman bate em pobre vai tomar no cu, tá? Até o Pinguim é rico, cara. E por isso que a gente não sabe porra nenhuma dele, aí é complicado. Realmente. Então, assim, é interessante você pegar e ver por esse lado de que, na verdade, os vilões, eles são espelhos do próprio Batman, tá ligado? O mais evidente é claramente o Coringa, né? Que é um reflexo exato do Batman. Tudo que que o Batman é, o Coringa é o oposto, tá ligado? Ele é o que o Batman faria se ele não tivesse sua bússola moral, nem nada do tipo. Então, isso volta pro que eu tava falando do espelho, né? Porque o Coringa, por exemplo, ele como a gente falou, ele é o oposto do Batman, ele é o espelho. Tudo que... É só lembrar da piada mortal, aquela história de, um dia ruim, né? Pô, o Batman teve um dia ruim e se tornou o Batman. Aí o Coringa teve um dia ruim e se tornou esse maníaco homicida. Então aí tem o Espantalho, que o Batman tem aquele negócio que ele quer causar medo, né? Que é medo para criminosos. O Espantalho ele é todo sobre o medo, né? Tipo, gás do medo, isso e aquilo. E o medo é a chave de tudo. A diferença é que como o Espantalho ele usa o medo pra causar caos, pra provar os pontos dele e tudo mais, o Batman usa na tentativa de ajudar. Eu tenho que dizer como eu amo o Duas Caras, cara. Ele não pode não ser o melhor vilão do Batman, mas ele é o meu favorito. E ele é um vilão que ele é muito subutilizado na maioria das mídias, cara. Porque a dualidade do Harvey... Sempre que eu falo Duas Caras, eu recomendo pra qualquer um, cara, que assista. Nem precisa assistir a série toda. Assiste só os primeiros episódios até você... Ou só esses 2 episódios. Que são os episódios da origem do Duas Caras, que é Duas Caras parte 1 e parte 2. É a melhor origem do Duas Caras, cara. Porque a coisa que mais me incomoda no personagem é quando eles ficam trazendo isso de... ele era um promotor bom e não sei o que, só que aí foram lá jogar ácido na cara dele, aí ele ficou louco. Que forma merda de dar origem pra um vilão, mano. Muito genérico. A série animada ela faz isso muito melhor, porque ela cria o quê? Ela cria esse lance de que o Duas Caras já existia. Tipo, tinha o Harvey, e aí o Harvey ele tinha problemas com a raiva, e esses problemas criaram essa dupla personalidade dele, que era o Duas Caras, né? E aí ele passa por muita pressão e um monte de coisa, e aí quando queima a cara dele,
isso quebra a mente dele, que já tava instável, tá ligado? Ele já tava mal da cabeça, ele tava sendo chantageado por um mafioso, ele tava meio mal. E aí foi lá, e no meio de uma tragédia, ele teve a cara queimada, e isso dividiu a mente dele por completo, criando o Duas Caras. E é muito melhor quando você aborda, tipo, o personagem não só como duas caras o tempo todo. Ele não é só mal. Ele tá sempre brigando com ele mesmo. Então você vai ver, tá lá o Duas Caras, ele joga moeda. E a moeda é um ponto excelente, né? É uma moeda de duas caras em que um lado tá obliterado, né? Tá queimado, fudido. E aí, isso na série animada seria bem trabalhado, de que a moeda ela era coisa do Duas Caras, não do Harvey Dent, né? E aí quando ele usa a moeda pra decidir tudo, né? Ele não confia na... É um tema que eu abordei uma vez, cara, de que o Harvey, ele nunca acreditou na justiça e nem no destino dessas coisas. Ele sempre acreditou que no acaso. Porque ele sabia, por exemplo, que o veredito do caso era mais importante, tipo, dependia muito mais do humor do juiz do que das provas, tá ligado? Esse tipo de coisa. Nossa. A justiça de Gotham, ela é corrupta, então depende muito do juiz que você pegou, do promotor, do advogado que tá do outro lado, do seu cliente. Tinha muito acaso na vida dele pra ele ignorar, tá ligado? Isso. E aí... Porque a questão a forma como o Nolan adaptou, né? Que é justamente a coisa do dia ruim que a gente tava falando. Eu também não gosto muito da versão do Nolan, não, cara. Tipo, é bom, trabalhou bem o personagem, mas é aquele negócio, foi na origem genérica. Então, eu gosto essa de verdade, que pra quem quiser entender o Duas Caras, é bom assistir esses 2 episódios de animação, que ele adapta maravilhosamente esse personagem. E eu gosto porque eles eram melhores amigos, né, o Bruce e ele ele era um ponto importante, porque era uma coisa que fazia do Bruce humano ainda, né, dava pra ele um ponto de um pé na vida real ali, fora do Batman. Ele perde esse amigo pra essa tragédia que se torna esse super vilão. Que em comparação ao Batman, é porque o Harvey ele é obcecado pela justiça. A questão é que ele foi pro extremo e ele se perdeu. O Duas Caras do Nolan, me corrige, mas eu não sei se ele é tão genérico assim. Que eu acho que o Coringa leva a cabeça dele ao extremo. Sim, ele segue a origem um pouco genérica, mas o Harvey ele fica sendo provocado ao longo do filme. Ele vai sendo guiado pra isso, né? É a proposta. E aí, se a gente pegar pra analisar cada vilão do Batman, sempre tem um paralelo entre ele e o vilão. Mas eu acho que leva muito tempo de vídeo pra falar sobre isso. Eu acho que é melhor a gente deixar só esses que são os mais importantes. E se o povo quiser que a gente trabalhe mais os outros, porra, pode pedir que eu falo com gosto. Com certeza, fica 2 horas direto falando. Só sobre o vilão de Batman. Mas é só pra terminar o desenvolvimento dessa parte, por que é muito importante que todos os vilões, todos eles, tá? De verdade, todos eles têm alguma coisa a ver com o Batman. Um espelho, alguma coisa que relaciona eles com o personagem. Tudo isso tem a ver com a empatia, né? As pessoas esquecem que o Batman sente muita empatia, ele é uma pessoa muito empática, querendo ou não. E isso é importante. O Batman, ele entende cada um dos vilões que ele enfrenta toda noite, é por isso que ele ganha, inclusive. Por isso que tem vários episódios de animações ou videogames, vários momentos em que o Batman derrota vários vilões ao mesmo tempo. Não é porque ele é foda, é porque ele entende cada um deles, já sabe como eles trabalham, como eles pensam. E isso é importante, porque a vida que o Bruce leva é igual o Coringa fala, é só um dia ruim. A vida que o Bruce leva, ele tá sempre a um passo de se tornar qualquer um dos vilões dele. Qualquer ponto da psique dele que ele lá, ele vai se tornar um super vilão. Ele tá sempre no limite. Exatamente. Aqui a gente pode encerrar o tema dos vilões.